Façamos um excepcional dia. Hoje é um dia muito especial, meu aniversário, 44 anos. Estou aqui com a Reinante Kids, Laurinha, Oi, Laurete, minha filha. E a gente vai começar a fazer agora, vão ser uma série de estudos. Hoje a gente vai estudar sobre o princípio, sobre Bereshit. Bereshit em hebraico é o princípio. A gente vai fazer esse estudo aqui para todas as crianças. Então, desde já, eu já convido você que está assistindo esse vídeo. A gente vai colocar no YouTube, vai colocar nos grupos aqui de transbordo que a gente tem. E pode colocar aí o seu filho para participar. Nós vamos depois aqui verificar o melhor horário, vamos fazer lá uma pesquisa do melhor horário, de acordo com a minha agenda e a agenda da Laura também, que tem a agenda lotada, para a gente fazer esse estudo ao vivo, Então, aí que seus filhos, seus sobrinhos, todo mundo de 10 a 14, 15 anos que queiram participar, conhecer dos princípios, são os princípios que a gente leva para a vida toda. Nós vamos estar aqui falando sobre eles. Ok? Deixa eu abrir a apresentação aqui. Reproduzir. Desde já eu vou explicar, antes que você aí que esteja vendo o vídeo tem essa dúvida, o Deus, vai estar escrito Deus, ele com ele grifado, por quê? Porque existem vários deuses, e no hebraico o nome de Deus ele é impronunciável, não tem como pronunciar o nome de Deus, que é um tetragrama, YHVH. E aí, a gente, quando vai falar o nome de Deus, para não escrever IHVH, que é o tetragrama, a gente escreve Deus assim, para diferenciar o Deus, o eterno de Israel, dos outros deuses, porque existem vários deuses aí. Então, vamos lá, Laurinha. A Laurinha vai começar a leitura aí, e aí eu vou explicando para ela e para você que está vendo o vídeo também. pode começar. Isso aí no tema. Tema: o início de tudo. Princípio: Deus é a fonte da criação. Ele criou tudo através da sua palavra. Ele é o Criador. Texto para decorar. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. Então, esse aí é o texto para decorar, que é um princípio de desfrute. O que é desfrutar? Tanto que na Bíblia mesmo fala que o sábado foi feito para o homem, e não o homem feito para o sábado. Então, o desfrutar. É o desfrutar a todo dia, porque muitas pessoas às vezes trabalham, não desfrutam, então Deus fez um dia para você descansar, para você desfrutar. Então, pegar esse princípio do desfrute, sempre que você estiver fazendo algo, você pode desfrutar. Mas o desfrute é só no sábado? Não, o desfrute é todos os dias. Eu fiquei lá na semana passada no Rio com a Laura na sexta, no sábado, no domingo, a gente desfrutou todos os dias. Pode continuar aí, Laurinha. Objetivos educativos. Saber que Deus criou todas as coisas por sua palavra quando nada existia. Entender que toda a criação depende do Criador para existir. Aprender que Deus separou, santificou e descansou no sétimo dia, o Shabat, para nos dar o exemplo. Então, olha só, Deus criou todas as coisas com a palavra. Aqui a gente tem já um princípio da palavra, que nada que sai da nossa boca volta vazio. Então, por isso, você pai, você criança, você não pode falar assim, eu não consigo, isso é difícil, isso não vai dar certo. Essas palavras, ela não volta vazia para você. Então, como nós somos imagens e semelhanças do Criador, o que você tem que falar? Vai dar certo. Foi assim quando Deus ele criou Adão e Eva, quando ele criou os animais, ele já criou falando, ó, que haja, que seja feito as aves, que sejam feitos os animais terrestres, que sejam feitos os animais debaixo da água. Ele já falou com o tom de que daria certo.
Então, a gente aprender com esse princípio da palavra, que Deus criou todas as coisas com a palavra. Então, a gente ter muito cuidado, né, com as palavras que nós falamos para os nossos filhos, para os nossos coleguinhas, o jeito que nós tratamos, para esse princípio é muito importante. Então, eu falo muito para ela, não vai conseguir. Quando está difícil, né, eu falo assim: difícil é tirar leite de formiga. Então, sempre usar isso, porque tem coisas que são mais complicadas sim, de se fazer, mas não impossíveis. O impossível, ele só era impossível até alguém lá e fazer. Alguém fez, já deixou de ser impossível. Entender que a criação depende do Criador, então nós somos dependentes de Deus. Não adianta a pessoa achar que eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, que não depende de Deus. Não, nós dependemos de Deus para tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir, e nós somos dependentes dele, tanto na criação, tanto no que range a nossa prosperidade, ao nosso entendimento, porque se você não conhece isso aqui, os princípios de Deus, você vai viver a vida desordenada de qualquer maneira, o que não é bom. E aprender que Deus separou um dia para descansar, tá? Então, se Deus descansou, imagina nós que somos simples mortais, né? Devemos desfrutar também. Vamos começar a história, então. Vamos lá, Laurinha. Hora da história. A Torá diz que a terra, em seu início, estava sem forma e vazia. Ela precisaria ser restaurada para servir de casa para a criação mais importante de Deus, o homem. Então, vamos ver como isso aconteceu? Então, olha só, como que o mundo era que fala aqui, que a terra era sem forma e vazia. Se a gente ler o livro de Gênesis, era sem forma e vazia, e estava um verdadeiro caos, uma verdadeira bagunça, tudo desordenado. Então, talvez, né, a nossa vida também pode passar por esses momentos. E aí, o que Deus vem e faz? Ele vai lá e restaura tudo para criar a nossa nova identidade. É o que Deus fez com o mundo. A gente vai ver aqui agora na próxima página como que aconteceu isso, como que ele preparou a terra para a criação, para a maior criação de Deus, que é a imagem e semelhança dele, que somos nós. Vou passar aqui. Dia 1. A terra estava vazia e sem ordem. Então Deus disse: haja luz. E assim aconteceu. A partir daí surgiram o dia e a noite. Olha só no dia 1. Vamos lá no dia 1, o que aconteceu? Sem forma vazia. E o que Deus fez, gente? Ele falou: você aí, reinante Kids, a palavra tem poder. A Laurinha aprendeu aí sobre o medo, depois nós vamos falar sobre o medo reverso, e ela já falou que ela vai estar correndo de medo de tirar 10 em todas as provas. Então, a palavra que a gente fala tem muito poder. Então, a terra estava sem forma vazia, e Deus falou: haja luz. Vamos lá para o segundo dia. Dia 2. No segundo dia, Deus separou as águas do planeta, criando o firmamento. As águas de cima ele chamou de céus. Dia 3. Olha que interessante aqui, que talvez a primeira vez que você e o seu filho estão vendo aqui esse vídeo, vocês vão perceber. No segundo dia, Deus separou as águas do planeta, criando o firmamento. E as águas de cima, ele chamou céus. Depois eu vou trazer aqui no próximo encontro, mas você pode pesquisar no Google como que era antes do dilúvio. O dilúvio, quando aconteceu o dilúvio, abriram as comportas do céu. O céu antes nunca tinha chovido. Era um mar, era um oceano em cima e um oceano embaixo. Igual hoje a gente tem o mar embaixo, né? Mas tinha as águas de cima também. E aí de manhã vinha uma neblina que regava a terra. Era assim. Então, em cima, a gente não tinha esse céu que a gente vê o sol, não. Antes do dilúvio, era assim, era um firmamento, tinha um mar de baixo, e tinha o céu, que era o mar de cima também. Então, olha só que aprendizado bacana. Porque não é a chuva que trouxe o dilúvio, porque já choveu 40 dias e não acabou com o mundo. É porque em cima tinha um verdadeiro oceano. E aí, quando abriu a comporta do céu, aí veio abaixo. Vamos lá para o terceiro dia.
Dia 3. No terceiro dia, o Senhor separou as águas de baixo, chamando-as de mares. E a parte seca que surgiu deu o nome terra. Foi também no terceiro dia que Deus deu ordem à terra para... Para produzir todos os vegetais. Ó, no terceiro dia, então, o Senhor separou as águas de baixo e as águas de cima, e chamou de mares. E a parte seca surgiu terra. Então, isso aí foi no terceiro dia. Vamos lá para o quarto dia. Dia 4. No quarto dia, Deus criou com a sua palavra o sol, a lua e as estrelas do céu. Tudo isso para que na terra tivéssemos dia e noite, estações bem definidas. Foi também a partir desse momento que a contagem do tempo, como conhecemos, dias e meses e anos, passou a existir. Então, olha só que legal, no quarto dia, né, com a sua palavra, olha o falar, que Deus criou as estrelas do céu. E aí a gente começou a ter, né, o Sol girar em torno da Terra, e aí a gente ter os dias que a gente conhece hoje. Primeiro teve um outro calendário, um gregoriano, o calendário lunar, e aí, até chegar nesse calendário que é o calendário solar que a gente pratica hoje. Dia 5. Dia 5. Finalmente os primeiros animais apareceram. Foram criados neste dia os animais que vivem no mar, ou seja, peixes, baleias, crustáceos, moluscos, etc. Os pássaros também foram criados no quinto dia. Deus deu ordem para que se multiplicassem e povoassem os mares e a terra. No quinto dia, Deus criou os peixes, as baleias, os moluscos. Olha só que legal, né? Quem tem aquário, quem tem peixe, quem tem tartaruga, quem já foi na praia e viu os peixinhos lá, de vez em quando vendo os golfinhos, ou pela televisão, foi no quinto dia que Deus criou esses animais aí para viver. Mas, e de novo, ele falou, né? E os pássaros também, para quem vê os pássaros voando aí, ó, os pássaros também foram criados no quinto dia. E Deus deu uma ordem para eles. Olha só, Deus falou com os animais que para eles se multiplicarem e povoarem a terra. E eles estão aí até hoje. Tem animais aí milhões de anos. Vamos passar aqui. O sexto dia. Dia 6. No sexto dia, Deus deu ordem para que a terra produzisse animais domésticos, selvagens e também os répteis, todos eles conforme a sua espécie, mas a criação ainda não estava completa. Faltava criar aqueles que seria feito à imagem e à semelhança do próprio Deus, que dominaria a terra e os animais. Faltava criar o homem. Assim, Deus fez um molde do pó da terra e soprou nele seu espírito, Ruar é o Ruach HaKodesh, Espírito de Deus. ruach, espírito, dando vida a Adão, o primeiro ser humano. Ele era um ser glorioso que resplandecia da glória de Deus. Deus o colocou em um maravilhoso jardim chamado Éden. Porém, a Torá nos diz que Adão desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim com sua esposa, Eva. Mas Deus já tem um plano para restaurar o mundo, tal como no jardim do Éden, e também para restaurar o homem como ele era antes do pecado. Então vamos lá, só antes da Laura continuar aqui. Deus, no sexto dia, ele criou que a terra produzisse os animais domésticos, né? Os cachorrinhos. Aqui tem até um cachorrinho aqui comigo. Tem aqui, um bonito. Aí, ó, um animal doméstico,
né, que está aí. Olha lá, Laurinha, o animal doméstico. Então, foi no sexto dia que os répteis, né, que aí as cobras, animais selvagens, o leão, o elefante, os macacos, a girafa, criou no sexto dia. Deus deu ordem, o ordem ele falou, ele, né, reinou sobre isso. E o que é legal aqui de aprender? E ele falou, ele viu que faltava alguma coisa. E aí, o que ele fez? Criou a nossa imagem e semelhança, o homem. E depois ele foi lá e fez o homem dormir e criou Eva. Mas olha que legal, por que Deus criou o homem no sexto dia? Você sabe, Laura? Eu já Não. falei com você. Então vamos lá, você vai aprender um princípio, né? Um princípio que várias pessoas leem em Gênesis, leem isso aqui e não entendem. Sabe por que Deus criou o homem no sexto dia? Porque ele não queria a opinião de ninguém. E assim, e nós, como imagem e semelhança de Deus, nós também temos esse direito de não querer opinião de ninguém, de não precisar de opinião de ninguém com relação a quando você tem a necessidade de aprovação do próximo. Você não precisa que o próximo fale que você está preparado, que o próximo, que o outro fale que você é o melhor, que o outro te critique, não. Porque o que as pessoas pensam ou falam de você não é problema seu. Então, é um princípio isso aqui. Que imagina Deus criando lá, criou Adão e Eva no primeiro dia, aí falava, Adão criou o elefante, não, isso aqui é muito grande. Esse aqui é ruim. Esse aqui é quente, aqui é frio. Então, Deus criou no sexto dia, já na hora que estava tudo pronto para isso, porque ele não queria a opinião de ninguém. E você também tem que pegar esse princípio para a sua vida, tá? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam chateadas, ficam tristes por opinião dos outros, sendo que ela está até fazendo a parte dela, está, né, agindo corretamente, e aí a opinião ali de uma pessoa maldosa, um comentário maldoso, vai deixar você para baixo. Então, a partir de hoje, você já conhece esse princípio, né, você, como imagem e semelhança do Criador, não tem que querer opinião de ninguém, tá? Siga o seu coração, siga os princípios, tá? Siga os princípios. Dentro dos princípios, você não vai estar passando ninguém para trás, não vai estar mentindo, não vai estar fazendo maldade com ninguém. Seguindo os princípios, você pode seguir, que vai estar no caminho certo e reto. Vamos lá. Pode continuar, Laurinha. Quando Deus terminou de criar tudo. Quando Deus terminou de criar tudo, ele separou e santificou o sétimo dia, Shabat, e nele descansou de toda a sua obra. Mas será que Deus se cansa? É claro que não. Ele fez isso para que pudéssemos seguir o seu exemplo e também separar este dia para celebrá-lo como Criador. Quando fazemos isso, estamos dizendo a todo mundo que cremos que Deus fez os céus e a terra e tudo o que existe em 6 dias com o poder da sua palavra. Assim, o Shabat é um grande presente de Deus para a humanidade. Yeshua, o Messias, participou também de toda a criação. O Rabino Shaul, apóstolo Paulo, declara que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Série 1:16. Yeshua é o primogênito da criação. Amém. Yeshua é o nome hebraico de Jesus, tá? Vou explicar para você, olha, você reinante kids, você é reinante e vai aprender sobre isso agora. O nome Yeshua significa Ie, é a sigla que significa Deus, e Shua significa Salvador. É o mesmo significado do nome de Josué, que é Josué, e Yehoshua, que é Josué. Então, Yeshua, que significa isso? Quando eles foram fazer a transliteração para o espanhol, para o português, ficou feminino, ficou Yeshua. E aí eles trocaram o A pelo S, colocaram o S, e aí ficou Jesus.
e aqui Jesus. Só que, em grego, Jesus significa Deus cavalo. Tá? Mas claro que a gente não está falando de Deus cavalo, a gente está falando de Jesus, né, de Yeshua mesmo, que é aquele que morreu lá no madeiro, levou os nossos pecados sobre eles, mas é mais para você entender, quando alguém falar com você assim, mas você sabia que né, Jesus, Jesus significa Deus cavalo? Eu falo assim, não, realmente significa, mas é porque houve um erro de transliteração, porque o nome dele não é Jesus, é Yeshua. Então, a gente saber, na verdade, ninguém passa a gente para trás, ninguém vai convencer a gente de fazer uma coisa que não existe, né? E aí, Laurinho, o que você aprendeu hoje aqui nessa lição para passar para as crianças, para os reinantes kids, o que eles devem fazer, como eles devem se comportar? Vamos aí que eles vão deixar depois os comentários deles aqui também. Eu aprendi que a gente deve guardar o sábado, porque foi o dia que Deus tirou para descansar de todo o trabalho que ele fez, descansar da nossa escola, das atividades que a gente fez, os adultos descansar do trabalho, né? A gente tem que valorizar todo o trabalho que Deus fez, porque tudo que está aqui é dele. Então a gente deve valorizar muito a nossa vida. Isso aí. Então, ó, continue me seguindo. Você vai receber esse vídeo aqui no grupo e continuar andando comigo. Agora são dois reinantes aqui. Tem dois reinantes aqui com vocês. E a gente quer fazer aqui uma multidão de reinantes. Eu quero ver essa sala aqui cheia de reinantes kids, falando o que aprendeu, o que está ensinando. E outra coisa, né? De vez em quando eu falo com a Laura assim, e aí, foi na escola, o que você aprendeu lá? Aí eu falo com ela, e ensinar? O que você ensinou lá? Porque isso aqui é um princípio que você pode ensinar para o seu coleguinha, né? Na hora que você vê ele fazendo alguma coisa, não, ó, não fala assim, se o seu coleguinha falar, isso é difícil, eu sou burro, né? Que nem gente fala assim, eu sou burro, eu não consigo. Aí você fala, não, olha, a nossa palavra tem poder, você é imagem e semelhança do Criador. Então não fala assim, não, fala assim, ó, eu consigo, eu sou inteligente. Então você ensinar para o seu coleguinha, e aí nós vamos querer ser com uma geração completamente diferente dessa geração que a gente tem aqui hoje. Tá? Então, façamos aí um excepcional dia. Espero que você tenha gostado. Nós vamos gravar mais estudos aqui. Comenta, curte, envia o aviãozinho aí para o seu amigo no grupo de WhatsApp. Faz essa mensagem chegar ao máximo de pessoas possíveis. E nós vamos continuar aqui com essas gravações aqui quinzenalmente, semanalmente ou mensalmente. E nós vamos fazer a programação para você e seu filho poderem participar conosco aqui. Tamo junto. Até depois do fim. Isso aí.